Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sextou, né? Uma sexta-feira diferente aí, no meio de um feriado, né? Para quem emendou, né? Já que ontem, 1º de maio, foi um feriadão, né? Mas vamos, que hoje tem Fogão viajando para Salvador e amanhã tem jogo contra o Bahia, né? Um confronto aí que nos últimos tempos tem sido complicado pra gente, né? Tem uma eliminação na Copa do Brasil, tudo bem que com toda aquela polêmica lá da expulsão do Gregory, né? E o Botafogo da última vez foi 0-0, né? O último confronto entre as duas equipes foi um 0-0. Se não me engano, vou tentar puxar pela memória aqui, eu não pesquisei. A última vitória do Botafogo lá na Fonte Nova foi aquela com um gol do Júnior Santos, né? No final da partida, acho que foi a última vitória nossa lá. É um confronto que é marcado normalmente por muito equilíbrio. As estatísticas aí gerais, acho que tem um triunfo a mais para o Bahia, então a oportunidade amanhã para quem sabe o Botafogo igualar essa estatística, né? O Bahia tem sido uma pedra no sapato do Botafogo, digamos assim, aí nos últimos anos, aí pelo menos nos anos de SAF, né? Vamos tentar reverter isso, né? Pessoal, começar falando, já que eu estou falando aí do confronto, já do assunto aí da thumb, né? O Renato Paiva foi o primeiro treinador da SAF do Bahia, né? E ele deu uma entrevista, né? Na entrevista coletiva pós-vitória contra o Capital, ele foi perguntado sobre isso, né? Como é que seria esse reencontro com o Bahia, com os torcedores do Bahia, lembrando que a saída dele foi muito polêmica, né? Ele entrou em atrito com jornalistas baianos, entrou em atrito com a torcida do Bahia, né? E ele preferiu ali botar panos quentes. O Paiva, né, foi político, disse que adorou morar em Salvador, adorou trabalhar no Bahia, tem ótimos sentimentos pelo tricolor baiano e que o Bahia faz parte da sua história, né? E que se ele pudesse, ele jamais jogaria contra a sua história, ou seja, né, num mundo hipotético, ele nunca jogaria contra o Bahia. E aí preferiu entrar numa fala até filosófica, né, dizendo que ele nunca joga contra alguém, né, que ele sempre vai por alguém. Então ele hoje defende o Botafogo, vai fazer de tudo, claro, para amanhã vencer o adversário, mas não porque é o Bahia, né, e sim porque ele defende as cores do Botafogo. Acho que deu para entender, né, o raciocínio aí do Paiva tentando levantar uma bandeira branca, né, nesse seu retorno à Fonte Nova. A imprensa baiana tem alimentado, né, essa polêmica toda, inclusive porque, segundo a imprensa soteropolitana, né, o Renato Paiva teria, há pouco tempo atrás, cerca de um mês, ligado para o volante, né, para o meia, melhor dizendo, Cauli, né, para tentar trazê-lo para o Botafogo, e que isso aí gerou até um climão, né, com o técnico Rogério Ceni, que depois numa coletiva deu uma alfinetada, né? Então essas polêmicas aí fora das quatro linhas, esquentando o clima para o jogo de amanhã, né? O Botafogo vai ter alguns desfalques aí importantes, né? Barbosa já está fora, além de ter saído sentindo contra o Capital, ele já estaria fora por conta do terceiro cartão amarelo. O Gregory, também um ex-jogador do Bahia, né? E que, como eu falei, inclusive teve aquela expulsão ali esquisitíssima na Copa do Brasil do ano passado, né? Também suspenso por terceiro cartão amarelo. E o Savarino, que a gente já, né, imagina que também será desfalque, além do Matheus Martins. Então, muitos jogadores aí que o Renato Paiva vai ter que mexer na equipe para substituí-los, né? A gente já começa a imaginar que teremos talvez um meio de campo ali com Alain, Marlon Freitas, que foi poupado do jogo da Copa do Brasil, e o PK voltando a atuar ali no meio, né? Se desenha isso aí, a menos que o Paiva queira surpreender, né? De repente usar o Arthur, né? Muita gente tem falado dessa possibilidade de botar o Arthur ali na posição que seria do Savarino. Não é a dele, né? Enfim, ele é um ponta, mas poderia talvez valer ali o teste, né? Já que o Santi Rodrigues também segue fora. Então o Botafogo aí com
alguns desfalques, né, que são pilares do time, né? Pelo menos o Barbosa e o Gregory e o Savarino, dá para a gente dizer que são 3 desfalques aí bastante sérios, né, para o Fogão. Mas enfim, clima à parte, né, de rivalidade, de a imprensa baiana fazendo questão ainda de espizinhar ali com o Renato Paiva, né, já que houve esse choque. O Botafogo vai para a Bahia, né, para buscar pontuar, né? O Botafogo precisa pontuar para seguir nessa crescente aí do Brasileiro, depois de uma boa vitória no sábado passado diante do Fluminense, e também porque é aquela viagem casada, né? São 2 jogos agora na sequência, essa importância do Botafogo se manter bem no Brasileiro, né? Quer dizer, essa reação que o Botafogo iniciou semana passada, e depois o jogo da terça-feira contra o Carabobo lá na Venezuela. O Botafogo treina hoje no Lonier, viaja para Salvador e aí depois de Salvador, como eu disse ontem, né, viaja diretamente para a Venezuela, e aí é um jogo importantíssimo, né, um jogo fundamental, um jogo chave para o Botafogo conseguir se classificar na Libertadores. Precisamos vencer o Carabobo lá na casa deles para depois irmos para o tudo ou nada contra Estudiantes e Universidade do Chile, né? Então, realmente serão aí 4 dias, né, fundamentais para o Botafogo. Bahia e depois o confronto do Carabobo, beleza? Galera, Copa do Brasil, né? Terminaram ontem os jogos de ida, né, da Copa do Brasil, e a gente pode falar que o Botafogo se destacou, né? Foi o grande destaque, aí, pelo menos a vitória de 4-0 foi disparado o melhor resultado nessa fase da Copa do Brasil, iniciada, né? Ainda teremos jogos de volta, porque todos os outros times tiveram dificuldades para vencer, alguns empataram, alguns perderam, né? Os times grandes de Série A, né? O único clube que conseguiu, além do Botafogo, abrir uma vantagem de pelo menos 2 gols, né? O Botafogo naturalmente fez 4, foi o Cruzeiro, que venceu o Vila Nova por 2-0. Em todos os outros confrontos, placares muito ajustados, muito apertados, né? Revelando aí que realmente Copa do Brasil é o palco perfeito para surpresas, né? O Botafogo afastou a zebra. Claro que a gente tem que ponderar que o Capital, né, um time de Série D, a gente até comentou isso quando teve o sorteio. O Botafogo levou sorte, pegou uma equipe, com um plantel modesto, né, que não tem assim tantas aspirações. Mas o Botafogo fez o dever de casa. Quantas vezes os times, né, enfrentam, né, as chamadas babas e vão lá e não correspondem? O Botafogo conseguiu um placar que traz absoluta tranquilidade para o segundo jogo. O Botafogo vai jogar no Mané Garrincha, vai ter certamente um grande apoio da torcida local botafoguense, né? O Brasília, um local com muitos botafoguenses. Isso facilitou um pouco, porque certamente o Paiva vai poder escalar um time alternativo e poupar jogadores titulares nesse jogo da volta. Então, vamos dar um repasse aqui rápido nos resultados, até para confirmar o que eu acabei de falar. Além do Cruzeiro, o Botafogo ter vencido por 4-0 e o Cruzeiro feito 2-0 no Vila Nova, o resto tudo foi apertadinho. O Internacional venceu o Maracanã, isso mesmo, venceu por apenas 1-0 jogando no Beira-Rio. O Retrô empatou com o Fortaleza 1-1. O Maringá, grande surpresa do futebol paranaense, 2-2 com o Galo. O Fluminense no Maracanã, enfrentando o time do Luiz Flávio, venceu por apenas 1-0 a Aparecidense. O São Paulo venceu de virada no Morumbi o Náutico 2-1. O Ceará recebeu no Castelão o Palmeiras 1-0 para a equipe paulista. O Grêmio tomou a virada no finalzinho para o CSA 3-2. Novo Horizontino perdeu de 1-0 para o Corinthians. O Paysandu perdeu também por 1-0 do Bahia, nosso próximo adversário. E o Santos ficou no 1-1 com o CRB, ou seja, tudo muito equilibrado, todos esses jogos aí em aberto, até o Cruzeiro mesmo, o confronto do Cruzeiro em aberto, a gente pode cravar aí que praticamente só o Botafogo que definiu a parada nessa primeira rodada. Então, claro, algo aí para a gente valorizar, tá? Ainda falando do jogo contra o Bahia, ingressos à venda para você que é da Bahia ou enfim, está
viajará até Salvador para acompanhar o Botafogo. Os ingressos para a torcida visitante, R$140, naturalmente 70 a meia, e tem que acessar o site www.casadeapostasfontenova.com.br. ingressos para o jogo de amanhã, 9 da noite, na Arena Fonte Nova, beleza? Pessoal, a gente tem falado aí nas últimas semanas em que o Paiva, semana passada especialmente, né, estava balançando ali no cargo, a torcida, quase que a totalidade da torcida alvinegra pedindo a saída do Paiva, e o GE trouxe uma estatística, né, para ver como os números são curiosos, né? Por mais que o aproveitamento do Paiva tenha melhorado um pouco, né, com vitórias diante do Fluminense e Capital, ainda é um dos piores aproveitamentos na era da SAF, beleza? Mas tem um quesito ali que chama atenção e que o GE trouxe, em que o aproveitamento da equipe com o Renato Paiva é o melhor, tá? Ou seja, vamos lá, vamos saber qual que é esse quesito. Gols sofridos, tá? Gols sofridos. Nos 10 primeiros jogos, né? 10 jogos aí com Paiva, a equipe do Fogão tomou apenas 6 gols, e esse é o melhor número, né? O menor número de gols sofridos, justamente dos treinadores da era SAF, né? Agora, como tudo tem, né, dois lados da moeda, esses 6 gols sofridos, 2 foram contra o São Paulo, aquele empate em 2-2, né? Mas os outros 4 gols sofridos representaram derrotas para o Botafogo, do Botafogo, né? Pelo placar mínimo, né? Ou seja, quando o Botafogo entrou em campo com o Paiva e tomou de 1-0. Um gol com a Universidade de Chile, lá no Chile, um gol contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança, um gol sofrido contra o Galo, lá no Mineirão, e um gol sofrido contra o Estudiantes, lá na Argentina. Ou seja, foram 6 gols apenas, mas, como eu disse, na maioria aí, gols que representaram derrotas do Botafogo, exceção feita aos 2 gols do São Paulo, porque foi um empate em 2-2, tá? Então vamos lá, Paiva, 6 gols sofridos em 10 jogos, né? A média aí bem menor do que um gol por partida. Arthur Jorge, o Mister, tomou exatamente 10 gols, ou seja, teve exatamente a média de um gol sofrido por partida no recorte dos 10 primeiros jogos dele. Bruno Lage tomou 7 gols nos 10 primeiros jogos. Luiz Castro tomou 9 gols. Lúcio Flávio, 13 gols sofridos. Thiago Nunes, 9. Fábio Matias, interino, também 9. E Carlos Leiria, que praticamente não conta, tomou 13 gols, tal qual fez o Lúcio Flávio. Então, chama atenção esse número, talvez revele, né, uma defesa mais sólida, enfim, um sistema defensivo melhor. De qualquer maneira, tem que se destacar isso, né? Em algumas partidas, o Botafogo tomou um gol ali e foi suficiente para o Botafogo perder, né? Talvez o ataque precise melhorar, né? O Botafogo dando mostras aí nos 2 últimos jogos de melhoria no sistema ofensivo, né? A equipe precisa de equilíbrio, né? Não é só defesa, não é só ataque. Quando esses 2 setores funcionam bem, claro que as coisas melhoram, né? Pessoal, falar aqui sobre Barbosa e Savarino, né? Fizeram exames ontem, não temos ainda a notícia dos resultados dos exames, provavelmente a gente deve saber alguma coisa no decorrer do dia, até para saber se esses jogadores irão viajar para Salvador, não para jogar com o Bahia, mas pensando no jogo da Venezuela, né? O Barbosa, a boa notícia é que ele não está mais de muletas, apareceu lá no centro de treinamento do Botafogo, mas com aquela bota ortopédica, né? E o Savarino, é isso, precisamos aguardar notícias aí sobre esse problema que ele teve, né? Uma dor muscular ali no posterior da coxa direita, né? Então, claro, todos apreensivos, esperando que não sejam desfalques aí por muito tempo, né? Por muito tempo. Precisamos muito aí de Barbosa e Savarino. Savarino, principalmente, hoje um jogador que, como eu falei no início do vídeo, não tem um substituto à altura, né? Então,
trabalho aí para o Renato Paiva. Galera, é isso. Ótima sexta para todos vocês. Rio de Janeiro, tempo bom, muito sol, né? Friozinho, de manhã tá friozinho, à noite tem feito friozinho, né? Frio de carioca, né? Moderado, mas é isso. Então teremos aí um fim de semana de emoções e, claro, terça-feira é tudo ou nada. Beleza? Amanhã eu tô de volta, deixe seu like, faça seu comentário para a plataforma aqui entender que é um conteúdo bacana e apresentar o canal Botafogo Digital para mais irmãos de camisa. Tamo junto, valeu, é tempo do Botafogo sempre.